Hoje aqui na Escola Moda e Companhia, nós vamos ensinar a cortar e a costurar essa regata de decote V, com pence no busto e esse revel embutido, acabamento impecável. Essa técnica de costura embutida chama-se revel sanduíche. Então agora vamos cortar e costurar. Vem com a gente. Quando você for cortar um modelo que não tem nenhuma abertura, nem na frente, nem nas costas, você vai dobrar o tecido como se fosse um envelope. A parte até o centro e a ourela até o centro. Para garantir que o tecido tá certinho, com o fio reto, você vai medir da ourela até a dobra quanto tem. E vai colocar a mesma medida da ourela até a dobra. Se não tiver igual, você vai ajeitar o tecido. Ela tem que ter a mesma medida de fora a fora, tanto de um lado quanto de outro. Observa que o fio do molde obedece ao fio do tecido, que é a ourela. Coloca a dobra da modelagem na dobra do tecido, porque esse modelo vai ser inteiro. Coloca pesos. Pode alfinetar para que o tecido não se mexa. Alfinete primeiro onde é a dobra, para o tecido não se mexer. Nós vamos riscar em volta com um giz de alfaiate, esse aqui é um giz em pó, lápis de alfaiate, para você visualizar onde está a sua linha de corte. Quando você for cortar a sua peça, procura não bater a ponta da tesoura para não ficar dentinhos. Então você abre o bocão da tesoura, hora que for fechar, abre o bocão de novo. Não deixa bater a pontinha para não criar dentes, ok? Corta toda a volta. Para marcar o pique da pontinha do busto, nós vamos marcar aqui. Olha que interessante. Você coloca um alfinete, vira do outro lado e marca na pontinha do alfinete a ponta da sua pence. Aqui, onde é o pique, ó, muita atenção. No papel, ele é grande. No tecido, ele é um pique de meio centímetro. É pequeno. Só para você identificar onde está a sua pence. Se você quiser, olha, você abre aqui, olha, pode. Olha, onde você deu o pique, reforça. Uma coisa muito importante, quando você corta uma roupa sob medida, você vai cortar o avesso do tecido virado para cima. Na indústria, é sempre o direito do tecido virado para cima, ok? Mas, como o nosso tecido é um linho misto e é muito parecido direito com o avesso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um X com o lápis de alfaiate para identificar onde é o avesso. Isso facilita muito na hora que você for costurar, identificar quem é o avesso do seu tecido. Então, vamos marcar. No revel também, o avesso tá para fora, eu vou identificar com um pequeno X, com o lápis de alfaiate, que sai depois, para facilitar na hora da costura a identificação de avesso e direito. Quando o tecido é estampado, é fácil, né? Mas aqui, do liso, fácil de confundir. Você pode riscar onde é a sua pinça. Vamos lá para a máquina. A gente começa a regata pela pence. Você vem, alfineta ela aqui, ou alinhava ela também para costurar. Começando a costurar, lembra do retrocesso. Lembrando que a tua pence pode estar alfinetada ou alinhavada. Novamente, a gente vai fazer a pence. Pique com pique, pontinha com pontinha, alfinetando. Observa bem para ver se tá batendo as listas. Novamente, a gente vai fechar a outra pence. No começo, você dá 4 pontinhos, retrocesso. Lembrando que no final da tua pence, você também precisa dar retrocesso. Segundo passo da regata que a gente está montando. Você vai pegar direito do tecido, com direito do tecido, a gente vai colocar o revel sobre a blusa e vai alfinetar o decote. Alfinetei, confere se tá ombro com ombro, tudo igual.
se tá iguais aqui nas partes do decote. Aí a gente vai vir aqui com a fita e vai medir aqui, ó, 1 centímetro, pra tua costura ficar bem centralizada no meio. Quando que você começa com o retrocesso, aqui no decote é 1 centímetro de costura. Vamos colocar o tecido junto para não sobrar a parte de baixo, para não escapar. Na hora que eu cheguei nessa pontinha branca aqui, eu vou virar, subir o calcador da máquina e vou virar o tecido, para mim continuar a costura. Confiro se tá ombro com ombro. Vou terminar a costura com retrocesso. A gente vai começar a fechar o decote das costas agora. Meninas, vocês observou que eu coloquei o alfinete assim? Por quê? Porque se eu vim devagarzinho com a máquina, ele passa, ó. Lentamente, ele vem passando. Lembrando, menina, que a gente tá fechando com o alfinete, mas vocês podem alinhavar. Para meninas que tá começando, alinhava primeiro, que é melhor. Terminando, retrocesso novamente, vem aqui no volante da máquina e puxa a linha até. Na hora que a gente terminou de costurar o decote, a gente vai refilar. Por que refilar? Porque quando você vira a tua peça do direito, às vezes pode estar prendendo a costura. E você refilando, ele vai virar melhor. O decote V é importante você dar um piquinho aqui. Por quê? Porque no virar a peça, ele fica prendendo. Vem aqui do lado do avesso. No decote V, aqui onde a gente deu a pintinha, a gente faz um leve pique, sem pegar a linha. Vai virar a tua peça, ela vai ficar assim, ó. A gente vai refilar as costas também. É muito importante, depois que vocês refilou, vocês vai no ferro de passar roupa, passa toda a sua costura. Essa costurinha aqui, ó, virada pro revel, você vai lá no ferro, abre todo o seu decote. É importante, tudo que você for fazer na costura, você ir no ferro de passar roupa passar. Foi na máquina, costurou aqui, tem ferro, passa, vê se tá tudo ok. Ele vai ficar assim. A linha vai ficar pro lado do revel. Todo pro lado do revel, não pro lado da blusa. Por quê? Porque não pode. Observe que no eu passar, ele deu uma dobrinha aqui. Isso é muito importante, meninas, não deixar dar essa pequena dobra. Aqui você confere, realmente sua costura tá toda virada pro lado do revel. Passa novamente. E vamos na máquina. Foi lá no ferro, passou, a costurinha está toda virada pro lado do revel. A gente vem na máquina e vai passar uma costura de segurança. Essa costurinha que a gente está passando aqui, ela é bem na viradinha da costura do lado do revel. Aqui tem um V na frente, né, que é decote V. A gente vem, para aqui, levanta o calcador, arruma a tua blusa ou revel e vem e continua costurando. Ela vai ficar assim. Observando que a costura está do lado do revel. Agora a gente vai passar a costurinha nas costas. Ela vai ficar assim, ó, pro lado do revel, a costura. Preparei toda ela na máquina reta, agora eu vou vir na overlock, overlocar as laterais. Passando a overlock com ela aberta, porque nesse molde ela está com 1,5 de costura. Se não tiver overlock, você vai passar o zigue-zague. Agora a gente vai colocar direito das costas com direito da frente para fazer a junção dos ombros. Costurar o ombro um com o outro. Importante, meninas, vocês verem essas costurinhas aqui, bater uma com a outra, ó. Peguei o alfinete entre as duas costurinhas. A gente vai fechar os ombros. As duas têm que ficar olhando pro lado do revel. Um lado da blusa e vou alfinetar o outro lado do ombro, direito das costas com direito da frente. Costura com costura. Observa se a costura está virada realmente pro lado do revel. Lembrando que no começo você vai dar retrocesso. Pronto. Cheguei aqui na costura, vou conferir se ela realmente está uma sobre a outra, ó.
A gente vai costurar o outro ombro. O ombro vai ficar assim. Você fechou o ombro, foi no ferro de passar roupa, passei a costura aberta, mas vocês também podem deixar ela fechada pro lado das costas. Passei a costura, virei a blusa, passei todo o revel no ferro de passar roupa para assentar, para ficar bonitinho. Sobrando excesso, uma costura com a outra tem que bater certinho. Se tiver desigual, você refila. Vai fazer agora um acabamento, que aqui na escola a gente chama de sanduíche. A gente vai enrolar essa parte, vem com ela até aqui, vai pegar esse ombro e vai abrir o revel, a blusa e o revel, ok? O rolinho ficou no meio, na parte da blusa dá pra cá, a parte do revel pra cá. O que que a gente vai fazer? A gente vai juntar as partes, tanto da blusa como do revel. Cava com cava, ombro com ombro, cava com cava e vai alfinetar, alinhavar. Observa bem dentro da peça do sanduíche para ver tá bem no meio, para não pegar na hora que vai costurar. Ó, alfinetou ou alinhavou, a gente vai na máquina costurar com 1 centímetro aqui de costura. A própria máquina puxa o tecido, eu não tô puxando, ó. Não, a gente já foi na máquina, fechou, passou a costura, agora novamente a gente vai refilar. Agora é a hora da gente virar a peça pro lado direito. Bem devagar. Porque tem tecido aqui dentro, então você tem que puxar devagar, senão você rasga a peça. Já fizemos esse lado da cava, agora a gente vai fazer o sanduíche desse lado. A gente vai... Aqui é o revel, aqui é a blusa. Agora a gente vai fazer, vai virar o revel sobre a blusa. E a junção das cavas. Vocês vão dar o retrocesso. Observando, se eu passar bem devagarzinho com a máquina, vai passar o alfinete, ó. Observa se o tecido de dentro não está pegando na costura. Põe costura com costura. Já refilou, agora a gente vai revirar o sanduíche, ó. Vai virar. Puxar a tua peça lá de dentro, ó. Bem devagarzinho para não desmanchar, vocês vão ficando perto. Este é o acabamento da tua cava. Aqui é o revel e aqui é a blusa. Depois que a gente fez a costura aqui e virou o sanduíche, a gente vai bater a costurinha de segurança aqui no revel agora. Costurinha de segurança, mas lembrando que a costura tem que estar pro lado do revel, ó. Toda virada pro lado do revel. Aqui na cava, a máquina não chega até aqui no alto, então você vai vir com a costura até onde ela alcançar. Você vai fazer isso nos 4 cantos da cava. Olha como que vai ficar. Atenção. Ó. A costura virada pro lado do revel, prespontada, virei, ó como que vai ficar o acabamento. Novamente, estou prespontando, e olha, a costura está pro lado do revel. A próxima é fechar as laterais. Primeiro, eu coloco um alfinete na costura da cava, a junção delas, para não sair do lugar. Aqui, meninas, a pence da frente sempre vai estar para baixo. Nós percebemos, a hora que alfinetou toda a lateral, que deu uma diferença. E isso pode acontecer quando a gente passa overlock, às vezes o tecido dá uma pequena encolhida. Então, é sempre bom conferir no final. O que nós vamos fazer? Vamos conferir a medida aqui, para passar para o outro lado igualzinha. Então, daqui até na barra, deu 30. Nós vamos do outro lado e marcar 30. E agora, nós vamos refilar.
Sempre é bom conferir, assim, alfinetar, né? Porque às vezes você vai direto na máquina e vai costurando e sobra daquele apavoro. E estando na mesa, você consegue se organizar, você consegue alterar a diferença que pode surgir. Observação, meninas, 1,5 de vocês, a máquina, se for industrial, tem a marcação de 1,5. Então, você vai pegar da agulha, aqui, ó. Também tem o guia, se vocês quiserem colocar e achar melhor. Chegando aqui perto da costura, eu tiro o alfinete, confiro se tá batendo costura com costura. Ó, deu uma prega aqui na blusa embaixo, então eu vou arrumar, vou conferir se as minhas costuras estão batendo uma com a outra, vou continuar a costurar. No final, retrocesso. Meninas, uma observação, vim e falei pra vocês dar o retrocesso até no final. Por quê? Porque o revel daqui de baixo está mais curto. Então, a gente vem até ele. Então, eu comecei lá no outro lado, do lado da barra e aqui também, ó. Se não tiver prática, você vai passar o carbono ou também você pode vir marcando com giz, fazendo suas marcaçõezinhas. Retrocesso no final. Estou fazendo a regata com a costura aberta. Quando a costura é aberta, a gente tem que voltar o revel para a blusa, alfinetar e costurar. Pra quê? Para o teu revel não voltar, não ficar voltando, não saindo da cava pra fora. Vai costurar só nesse pano aqui, ó, na blusa e no revel, ó. Só vai prender. Do outro lado a mesma coisa, ó. A gente vai pegar o revel e vai voltar ele aqui, ó. Costura aberta, você faz assim. Nessa costura que a gente fechou a lateral, a gente vai costurar agora, até aqui no revel. Você vai acompanhar a tua costura que você fez aqui. Só pra ver se essa parte não tá vindo pra cá. Tá ok. Chegou aqui no final do revel, você dá retrocesso. Eu peguei só um lado do paninho do revel e da blusa, ó. Uma lateral da costura, ó. Virar, ele vai ficar assim. Ó. E o revel vai ficar preso na lateral da blusa, porque quando você vestir a blusa, o revel não volta para trás. O dedo aqui no cantinho para virar e faz isso, ó. Ó como que fica o acabamento, ó. A barra, já fui no ferro, passei ela com 1 centímetro. Virei ela, passei novamente. Agora, vou alinhavar para mim na máquina. Vamos finalizar a regata, fazendo a barra. Vocês observam que eu não dei o retrocesso no começo. Por quê? Porque eu vou dar toda a volta com a costura. Quando eu chegar no final, que eu vou dar o retrocesso. Alinhavar facilita para vocês, ó. Aqui no final, vou encontrar as duas costuras e vou dar um retrocesso. Finalizei a regata. Regata finalizada. Agora é só você passar e usar. Gostou?